Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Hoje o participante aqui da live é o irmão Márcio, do canal Além da Nuvem. Aí, Márcio, pode falar com o pessoal aí. Deus abençoe. Beleza, Luiz. Obrigado, te agradeço. Uma boa noite, né, a você, primeiramente, a equipe aí do teu canal que está organizando. E também aos teus inscritos aí, quero cumprimentar a todos, né? É um público novo, são irmãos aí que acredito que a maioria ainda não conhece o nosso trabalho, alguns conhecem, e muitos conhecem o nosso trabalho antigo, mas não o nosso trabalho novo, né? Renovado. Então, isso também é algo que nós vamos abordar. É isso, agradecer a todos, a presença de todos, também aos inscritos do canal Além da Nuvem, que estão acompanhando aqui, aos alunos nossos do Instituto Licentia, e os membros do canal, o pessoal que veio aqui, né, que participa dos nossos grupos ali, e são bem engajados, eu vi bastante gente ali também, quero mandar um alô para todo mundo aí, e tamo junto, né, vamos para frente, Deus volta e ataque as heresias. Como surgiu o assunto dessa live aqui, foi justamente quando eu vi, e eu vou mencionar nome e dar endereço, quando eu vi o Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, chamando lá o Samuel, como é que é o nome? Samuel Benini? Isso, chamando o Samuel Benini para fundamentar uma doutrina que o diabo abriu as portas do inferno e jorrou. Essa, como o calvinismo, assim, eu achava que não tinha doutrina pior que a do calvinismo, doutrina entre aqueles que se consideram filhos de Deus, filhos do Eterno, filhos do Altíssimo, filhos de Yah, de Yahusha, de Yahu, de Yehoshua. Eu achava que o calvinismo era o pior, mas pior que essa doutrina de que Eva teve relações sexuais com a serpente e geraram homens literais, irmãos, isso me subiu uma ira. E na hora que uma irmã me mandou isso, eu parei todo o meu compromisso, meus compromissos que eu tinha, eu fui impelido a subir lá no quarto andar, porque aqui já não dava para gravar, porque tinha muito barulho aqui ao redor, e gravei o vídeo. E foi justamente no mesmo dia que o irmão Márcio postou um vídeo em resposta lá para o Samuel, e eu não sabia de nada, eu nem conhecia o irmão. Então houve uma coincidência nesses pontos. Irmãos, eu sei que a gente não sabe de tudo o tempo todo, sabe? Que a gente precisa ler mais a palavra, mas para você crer, chegar a crer que Eva teve relação sexual com a serpente, e que isso supostamente está na Bíblia, e que existem filhos literais da serpente, a pessoa não está andando no Espírito. Não está andando no Espírito. Isso não é qualquer doutrina. Não é apenas você crer que o arrebatamento é antes ou depois, ou você crer que o milênio é agora. São discussões, são teorias. Mas esse tipo de doutrina deve ser contraditada, rebatida, deve ser falado nomes, não deve ter paciência e nem respeitar pessoas que falam isso. Por que você vai respeitar alguém que está desrespeitando a palavra e ao mesmo tempo engrandecendo a Torá? Isso, irmãos, é inadmissível. E pensa que Deus não olha para quem vê isso daí e fica calado? Deus olha, Deus está vendo. Entendeu? É preciso sim julgar, e foi assim que surgiu esse assunto, e assim que eu entrei em comunicação. Eu que convidei o irmão desse canal, por sugestão de alguns irmãos que estão aqui. Então é importante, irmãos, o tema dessa live aqui não é explicar sobre a Guerra das Descendências. Iria ser, mas nós deixamos isso para o domingo. Se Deus permitir, nós vamos fazer uma live no domingo, e aí sim nós vamos entrar nesses textos da Guerra das Descendências e vamos mostrar na Bíblia, na prática, como que acontece a Guerra das Descendências. Irmãos, seria suficiente 1 ou 2 textos para você jogar essa doutrina de volta para o inferno. E eu vou tentar compartilhar a tela aqui e vou ler só como uma espécie de introdução. Depois a gente volta para o tema do judaísmo, porque, querendo ou não, está relacionado. Parece que o judaísmo ocultista, messiânico, cabalista, sei lá como é que eu vou chamar isso, são tantas palavras, parece que eles não estão satisfeitos em apenas tirar você do Monte Sião e levar para o Sinai. Não, eles não estão satisfeitos só com isso. Eles querem que você acredite que existem filhos literais da serpente na terra. Ontem, o Neemias Gomes, sabendo da relação que a gente está fazendo aqui, ele gravou um vídeo. Adivinha qual vídeo que ele gravou? Não ia demorar muito para ele fazer isso, porque o Romilson Ferreira faz a mesma coisa. Shalom, shalom a todos.
Os irmãos sabem que está profetizado no Apocalipse 12 que haverá a guerra das descendências, né? E o dragão está furioso com a esposa. E olha só como está escrito aqui: o dragão perseguiu a esposa e etc e tal. Ou seja, chegou o momento de se cumprir o Apocalipse 12. Ele viu que eu chamei os irmãos, os canais para se convidarem e fazerem live sobre esse assunto e não deixar esse assunto rolar como se fosse qualquer besteira. E aí ele já percebeu e já foi logo no canal dizer que o dragão está perseguindo a esposa. E na mente dele, sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Que o DNA da serpente está em mim, está no Márcio e está em todos aqueles que não concordam com eles. E o DNA da serpente agora vai ser ativado pela ira, porque ele falou que a gente tem ira ardente, né? Que a gente chega a ranger os dentes, ou seja, chegou a hora de Caim perseguir Abel, de Ismael perseguir Isaac, de Jacó perseguir Jacó, de Esaú perseguir Jacó. Chegou a hora do dragão se irar. Por quê? Porque nós estamos tentando pregar a verdade? E na mente dele, se fosse uma guerra espiritual, ainda dava para aceitar, né? Nós não estamos concordando com ele. Mas, irmãos, agora dizer que o DNA da serpente está em nós e que vai ser ativado, eu não sei se vai ser ativado pela ira ou pela vacina. Metafisicamente falando, eu não sei o que é que eles estão querendo dizer. Mas eles estão chamando a gente de filhos literais da serpente. Irmãos, pessoa assim merece ser aprisionada na vinda de Cristo. Você acha que Cristo vai deixar uma pessoa assim entrar no reino para julgar? Se eles entrarem no reino para julgar as nações, para liderar os santos, qualquer um entra. Eu vou mostrar isso para vocês só como espécie de introdução. Tá aqui, irmãos, Gênesis 4, verso 1. Ó, coabitou o homem com Eva, certo? Esse homem aqui é Adão, como vocês estão vendo aí. Adão, certo? E diz aqui na continuação: o homem com a mulher. Esta concebeu e deu à luz a quem? A Caim. Então Eva disse, adquiri um varão com auxílio do capeta? Do diabo? Do Senhor. Entendeu? Ainda que alguém possa falar, não, é dualista, na verdade o Senhor permitiu que Eva gerasse um filho do diabo. Mas está escrito, coabitou o homem com Eva. Essa palavra coabitou é a mesma palavra que vai aparecer quando um homem tem relação com uma mulher. E ela teve Caim. No verso 2 diz, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Ó, lá no verso 15, deixa eu ver, no 17 diz assim, e coabitou Caim com a mulher, e coabitou Caim com a sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Enoque. Aí eu pergunto, quem que é a esposa de Caim? É uma pergunta, entendeu? Aqui tem outro texto, no verso 25, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e pôs o nome de Sete. Tá vendo aqui, no verso 25? Sete. Ok. E aí, irmãos, um texto da palavra. Adão coabitou com a mulher e gerou Caim. Pergunto, Caim é filho de quem? Do capeta? Irmãos, um texto da palavra, derrubando toda essa doutrina demoníaca. E não é só isso. Para confirmar que isso é verdade, o apóstolo Paulo, lá em Atos, ele fala, de um só homem, Deus gerou toda a raça humana. De um só homem. Irmãos, só Adão pode gerar um sêmen dentro da mulher. Só Adão. Agora, se a serpente tivesse feito isso, ele não poderia falar de um só homem, foi feito toda a raça humana. Ele deveria falar de um homem e de uma serpente. É difícil compreender isso ou você gosta do ocultismo? Por isso que isso é doutrina de demônios. E se fosse só isso que eles estivessem fundamentando, já seria o suficiente para você cair fora de lá. Quando eu digo cair fora, eu não estou dizendo que você não pode passar lá para ver quais são as pudriqueiras que eles estão pregando. Eu estou dizendo para não ficar ali se alimentando dessa porcaria. Não ficar ali. Eles dizem que nós éramos anjos. Antes de se fazer homem, nós éramos anjos. E aí aqueles anjos ficaram indecisos, não seguiram nem a Deus e nem o diabo, então Deus deu uma oportunidade da gente escolher aqui e agora. Outra doutrina demoníaca. É só isso? Não. Em 2018, Neemias Gomes já falava que ia começar a grande tribulação.
É só isso? Não. Tem muito mais coisas que eu poderia ficar falando aqui. Isso é difamar nome? Não é. É alertar os irmãos. Claro que eu não vou ficar falando o nome de todo mundo o tempo todo em todos os vídeos, mas para essa questão, Deus me chamou, irmãos. Pode saber que disso daqui não vai ter arrependimento. Eu não vou mais para frente pedir desculpa por ter falado a verdade. Nesses pontos, não. Pedir desculpa por ter falado dos pastores e mesclando um monte de coisas e por causa de doutrina pré, esse daí eu me desculpei e eu tenho essa sensação até hoje. Mas para esse tipo de doutrina demoníaca, nem Romilson não, nem Edir Macedo, nem Silas Malafaia, nem Valdemiro Santiago, R.R. Soares, todo esse lixo aí, nenhum deles introduziram uma doutrina tão perturbadora assim como esses dois estão fazendo. Não surgiu com eles essa doutrina. Surgiu lá no passado com um tal pastor americano que o irmão sabe melhor o nome aí. Na verdade, o pai dessa doutrina é o próprio diabo. Entenderam, irmãos? Terminei aqui a explicação, vou passar a palavra para o irmão Márcio. Inclusive, deixa eu explicar uma coisa. Eu falei que houve perseguição na minha vida e a primeira pessoa que me falou sobre essa questão, que eu vi fora da internet, foi justamente uma das pessoas que estava infiltrada na época e eu não sabia que aquele cara, que aquela pessoa era envolvida. Ele falou o nome de um livro, que eu não vou citar porque eu não quero que as pessoas vão atrás. Mas eu sei que esse livro fala exatamente essa questão da semente da serpente. Ele introduz isso, e é um livro que os ocultistas gostam de ler. Todos praticamente gostam de ler, porque é um livro muito conhecido entre eles. Mas, além disso, à esquerda, nós temos a lápide, que dizem que é a sepultura de Charles Taze Russell, que é uma lápide oculta, né, da maçonaria, tá, de um maçom. À esquerda, esse triângulo aqui. E o menor à direita é a lápide de William Marion Branham, que era um pastor, entre aspas, que também fez questão do túmulo dele ser em forma de pirâmide. Tá? O homem que criou a doutrina de que Eva teria transado com a serpente. Desculpa a palavra, pessoal. Tá? Mas é isso que eles falam, como você disse no seu vídeo, né? Como o irmão disse no vídeo. Então, aqui nós temos outra imagem da mesma pirâmide, dessa lápide maçônica, tá? Que é, inclusive, eu estava vendo num site agora, que era um site, o primeiro site que eu tinha encontrado era um site de uma loja maçônica, realmente, né? Que eu estava pesquisando esse assunto, acabei sendo direcionado para esse site. E aqui nós vemos aqui, claramente, da onde que vem, tá? Você vê que ele utilizou a mesma pirâmide, com o mesmo livro aberto aqui, que o autor da doutrina da semente da serpente, tá, utilizou também. Quer dizer, é uma pirâmide com um livro, com simbologia, a flor de acácia, que é a flor dos maçons, a folha dos maçons. Então, essa doutrina é completamente ocultista. Tá? Isso aí acho que já bastaria para desconstruir, né? Oi? Eu destaquei uma pergunta aqui da Nikita. Ela perguntou assim, então por que Eva é mãe de todos e Adão não é pai de todos? Deixa eu responder essa pergunta, se você quiser acreditar. Acreditar não, se você quiser acrescentar, pode acrescentar. Então, olha, essa pergunta ela é muito simples. Está escrito na palavra que Eva é mãe de todos os homens. É mãe de todos. Por quê? Porque ela gerou todos os homens. Agora, se você olha para a palavra e não vê escrito que Adão é pai de todos os homens e por isso você não acredita que Adão é pai de todos os homens, então como você explica que está escrito, como você explica, vou refazer a pergunta em cima dessa, como que você explica o texto que eu li? Olha só que essa pergunta foi feita, irmão, o negócio é tão maligno que às vezes trava a mente da pessoa. Essa pergunta foi feita logo após eu ter lido o Gênesis 4. Por que está escrito que Adão coabitou com Eva e gerou Caim? Por que está escrito isso? A palavra já está dizendo que Caim é filho de Adão. Só porque não está escrito que Adão é pai de todos os homens, literalmente, você não vai pensar diferente. O apóstolo Paulo chamou Adão de pai de todos os homens em Atos. Ou será que a irmã não ouviu? A irmã, eu não sei se a irmã chegou agora, entendeu? Ou não quer de maneira nenhuma desfazer essa doutrina na mente. Eu não sei por que você achou bonito isso. Ou alguns acham bonito isso, que eu acho isso daí horrível, ridículo.
tenebroso, ainda mais serve para se defender. Ou seja, não tem alguém que concorda comigo? Filho da serpente. Filho do diabo, literal. O sangue que está em você, o DNA, o jeito que você fala, é tudo do seu pai. Aí as pessoas falam, Jesus também disse para os judeus, vós tendes para o pai o diabo, mas isso é pelas obras. O apóstolo Paulo fala que nós éramos filhos das trevas, filhos da ira por natureza. E Deus cuidou de Caim. Ele falou, Caim, se você fizer o bem, por acaso não haverá aceitação para ti? Se fizeres o bem, é pela obra. Se você fizer o mal, você se torna filho do maligno, como João disse no Novo Testamento. Não é preciso de quebrar muito a cabeça, irmãos, para compreender uma coisa dessa. Ok? Eu só queria responder essa pergunta da irmã aqui, que vale por todos, só para a gente, né, deixar um pouquinho mais dinâmica a live. E se você tiver mais coisa para compartilhar, irmão, foto, alguma coisa, pode falar. Eu só ia falar a respeito disso também, que essa doutrina, ela dá margem total para a predestinação dos calvinistas. Não, você tem o DNA da serpente, então você já está predestinado para o fogo do inferno. Quer dizer, vocês sempre são os legalistas que adoram uma supremacia étnica, né? Porque, na verdade, eles estão pregando uma supremacia étnica. Nós, pelo nosso sangue, né? Pelo nosso sangue, nós somos o sangue puro. Quer dizer, olha só, da onde que vem esse discurso. Isso é a cara do judaísmo mesmo, né? Tem que ser a cara do judaísmo. Não tem, tipo assim, é por sangue mesmo, por carne e por sangue. Agora não é nem de judeus, do próprio diabo. Quem trouxe isso foi um ocultista, isso veio da maçonaria, isso é uma doutrina de demônios, tá? Mas o que eu acho que é interessante as pessoas saberem? Em primeiro lugar, o Éden não era um lugar de malícia. O Éden era um lugar de pureza, tá? As plantas do Éden, elas não eram meramente coisas como nós vemos a natureza hoje. Hoje nós olhamos para uma árvore, um pedaço de madeira. Nós olhamos para a grama. Né? Não. Até mesmo o professor L'Oréal Rocha, eu gosto muito do estudo que ele tem, né, que fala sobre os jardins monásticos medievais, onde havia essa concepção no passado, não apenas entre os cristãos, mas também entre outros povos, mas isso foi muito forte, mesmo na monarquia cristã, onde as plantas eram vistas como entes, como seres vivos. E nos céus, essa relação é muito mais intensa. As plantas, o jardim do Éden, era um jardim realmente muito vivo. E havia muita pureza. Ou seja, Adão e Eva, eles já conheciam o bem. Entende? Eles já tinham comunhão com Deus. Deus ia ter com Adão no fim de tarde, no fim do dia. Então, eles tinham essa relação com as plantas, que eram, assim, tinham uma vida muito mais pulsante nelas. Então, quando a Eva come do fruto, quando Satanás usa uma serpente e faz com que, usa essa forma de serpente e faz com que Eva coma do fruto, o que ela tem, na verdade, é uma grande revelação. Ela tem a revelação. Os olhos dela se abrem para aquilo que não era conhecido, que somente porque assim, havia a luz e as trevas, havia o bem e o mal. Quem conheceu o mal? Aqueles que se afastaram de Deus, ou seja, os anjos que caíram. Né? Se Satanás estava lá para tentar Eva, é evidente que a batalha já havia acontecido. Então, 1/3 dos anjos já havia caído. Então, Satanás vem e tenta. E qual que é a primeira coisa? Quando Eva come daquela fruta e ela dá para Adão, Adão come também, a sua mente se abre, seus olhos espirituais se abrem, ela tem uma revelação, ela conhece o mal. E a primeira coisa que aparece dentro deles é exatamente algo que eles não conheciam, a malícia. A palavra malícia vem de mal, né? Vale notar. Teve a malícia, então eles sentiram vergonha e foram se cobrir. Porque para eles eram como crianças. Não está escrito que é necessário ser como criança para entrar no reino. Então, malícia é coisa dos demônios. Isso é uma doutrina de demônios. No Éden não tinha esse negócio. Não, Eva, veja bem, Eva foi lá e ela era... Quer dizer, se ela não conhecia o fruto do bem e do mal, se ela não tinha comido o fruto do bem e do mal, como que ela vai se deitar com a serpente que é Satanás, meu Deus? É impossível, porque ela só conhecia o bem. Ela não conhecia o bem e o mal. Ela conhecia apenas o bem, a pureza.
Na verdade, ela e Adão iriam ter filhos ainda, abençoados dentro, iam descobrir esse processo, né? Se é que iam. Porque depois que passa, então a mulher passa a ter dores de parto, eles são amaldiçoados, são expulsos do paraíso, Deus bota lá um anjo para guardar o paraíso. Antes disso, era só beleza, só graça. Como que Eva vai se tentar? É bizarro, é uma doutrina de demônios, totalmente. Então eles trazem o profano dentro daquilo que é santo, que é a origem dentro das escrituras, da origem da humanidade. Então isso realmente inclusive, até deixa eu abrir só um parênteses, perdão, mas nós estudamos essa doutrina lá atrás, nos grupos de bastidores do Além da Nuvem, e eu nunca tive coragem de trazê-la para o canal, porque eu achei ela muito profana, pedia discernimento, orava. Não pode ser isso. Até cheguei a ter dúvida, até cheguei a balançar. E o Samuel Benini, nessa época, ele trabalhava nos bastidores do Além da Nuvem. E ele pegou essa doutrina e montou um canal e começou a pregar isso, porque a gente se negou a falar disso. Entende? Nós estudamos isso, ele trouxe isso para os grupos, e eu não entrei nessa, graças a Deus, né? Eu tive o temor e não entrei, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas quando você resolve blasfemar, e a blasfêmia, uma pessoa me perguntou assim, Márcio, o que é blasfêmia para você? Eu falei, meu amigo, blasfêmia tem significado, não é o que é para mim. As pessoas têm esse hábito de relativizar o significado das palavras, né? Não, Immanuel Kant, por exemplo, é conhecido como sendo o filósofo que, entre aspas, para a filosofia matou Deus. Na verdade, eu prefiro a versão do Pondé, que diz que ele matou a metafísica. Né? Por quê? Porque ele passou a relativizar os conceitos. O relativismo conceitual é uma característica do Immanuel Kant. Então, justamente, eles vão mudando o significado. Não, mas blasfêmia tem um significado. É ofender uma divindade ou dizer algo que não faz sentido ou que não tem anexo em relação ao que é sagrado, basicamente. Então, quando você traz uma coisa que não tem nexo, que não é verdade, que não condiz, sem o menor temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você está blasfemando sim. Então, não tem essa de o que eu acho que é blasfêmia. Blasfêmia tem um significado. Vale a pena o estudo do filósofo Wittgenstein, que foi o autor da Reforma Linguística, que inclusive ele traz justamente esse estudo. Não, peraí, as palavras têm significados. Ele faz um resgate disso. Porque no processo revolucionário, os revolucionários, entre aspas, maçons, fizeram, ou entre parênteses, na verdade, maçons, eles, na verdade, o que eles fizeram foi isso, eles foram mudando o significado das palavras para mudar a mente das pessoas, mudar a cultura, para chegar no ponto que está hoje a coisa. Mas desculpa, Luiz, só concluindo. Beleza. Irmãos, como você estava mencionando a parte do Éden, eles não acreditam na literalidade das coisas. O fruto, eles até usam um argumento que chega a ser até zombaria. O fruto não existia. Eles falam, o pecado não entrou por causa de uma dentada num fruto. Então, o fruto, a árvore, tudo isso era uma simbologia. Ok, quando Deus disse, de todas as árvores do campo comerás livremente, o que eram as outras árvores? Eram homens, eram anjos? Será que Deus estava falando assim? Será que Deus estava falando assim? Eva, você pode ter relação com todos esses anjos aí, com todos esses homens, menos com aquela serpente ali, viu? Porque se Deus apontou para uma árvore, apontou para um fruto, ele estava dizendo para Eva que ela tinha que viver pela fé. Porque Deus falou que no dia que você comer, você vai morrer. Eles nunca tinham visto a morte. Então eles tinham que acreditar na lei de Deus. A lei e a fé estão relacionadas. E ela não acreditou e desobedeceu a Deus porque ela deu ouvido à serpente. Agora, se Deus aponta para uma árvore, aponta para um fruto e fala para ela não comer, e aí depois ela vai ter relação com a serpente, sabe, Deus não avisou ela de nada. É um Deus até estranho. Agora, se comer do fruto é ter relação com a serpente, então houve eu não sei qual a palavra que usa, qual é a palavra respeitosa assim para não escandalizar? Bacanal, suruba, não sei se eu posso usar essas palavras, mas Adão também comeu do fruto. Exato. Exato. Então, exato. Adão comeu do fruto. Ou seja, que fruto é esse que Adão comeu? Eva vai e... Adão era gay. Pela lógica, Adão era gay. Adão era bissexual. Pela lógica deles é isso. Tá vendo como é blasfêmia? Até falar isso já incomoda. Não é? Fala a verdade. O diabo, ele deve morrer de dar risada, sabe? Quando um canal se propõe a fundamentar isso, ele deve pôr a mão na barriga e morrer de dar risada disso. Aí essa irmã voltou com uma pergunta, né? Eu não sei se ela está fazendo essa pergunta, assim, sinceramente, querendo aprender,
ou se ela não está conformada que o negócio está caindo assim por terra, está sendo desfeito, né? Ela perguntou assim, ó, por que Lúcifer não poderia ter relação com Eva se os anjos coabitaram com as filhas dos homens, gerando nefilins? Ou seja, Posso responder rapidinho uma frase? Porque quando os anjos coabitaram com as filhas dos homens, eles não estavam no Éden. Perfeito. E outra, se os anjos fazem gerar gigantes de 30 metros, então o filho do diabo teria que fazer a nossa cabeça bater nas nuvens, né? Porque é o próprio diabo, né? Ora, um anjo faz gerar gigante. Agora, o que é o líder dos anjos? Poxa, a gente tinha que ser maior que aquelas torres de Dubai? É uma pergunta simples, entendeu? Mas que muita gente quer saber. Ok, eu vou te fazer agora a pergunta aqui e... Irmão, o tema nem era hoje falar do negócio, né? Mas a gente acabou relacionando uma coisa com a outra, né? Não tem problema, aconteceu assim. É legal, irmão, porque a gente deixa preparado já para o próximo domingo, que isso aí é só uma prévia. Eu estou com um estudo bem completo para esse assunto, para acabar de uma vez por todas com essa doutrina, né? Até ainda não terminei porque eu acabei preparando o conteúdo da live. Mas o que eu vi que tem coisa para falar ali, vai ser uma live bem interessante, sabe? Muito bom. A Torá, é lógico que a Torá é santa. Tá? Eu até aproveito aqui para me desculpar pelo excesso cometido, né, da minha parte, onde eu disse da questão da bica na Torá. Porque isso, né, que o Samuel Benini utilizou para me desafiar, entre aspas, na verdade foi uma conversa informal entre amigos que eu jamais imaginei, né, que o indivíduo iria pegar aquela conversa privada, que eu mandei 2 mensagens dizendo que eu não autorizava o uso em vídeo para me difamar, para atacar, né? Porque, na verdade, o que eu quis dizer foi assim, que cumprir a Torá o quê, cara? Bica na Torá. Realmente, né? Eu disse isso de uma forma que, aparentemente, até é desrespeitosa. Eu fui, né? Então, assim, eu até peço perdão por isso, tá? Lamento por ter dito dessa forma, mas o que eu quis dizer, na verdade, foi que ele não tinha que cumprir a Torá como os judeus faziam, que ele não tinha que cumprir os mandamentos como os judeus faziam, porque está escrito, e eu expliquei isso num vídeo de 59 minutos, né, editado por 59 minutos, então onde eu citei ali diversas passagens bíblicas, mas basicamente, eu vou resumir a coisa, né, a Torá, assim como o Antigo Testamento, os ritos do Antigo Templo, eram sombra das coisas futuras. Por isso o apóstolo Paulo diz que a Torá é um aio, conforme o irmão Luiz mesmo me lembrou disso hoje quando a gente estava conversando. Então ela é um aio, ela é um guia, né? Ela é, de certa forma, um reflexo da perfeição. Só que está escrito que se a nossa justiça, Jesus falou, não exceder e muito a justiça dos fariseus e escribas, de forma alguma entraremos no reino dos céus. Ora, os fariseus e escribas eram aqueles que se propunham a cumprir a Torá ao pé da letra. Os escribas eram, inclusive, aqueles que escreviam a Torá em pergaminhos. Então, lógico que eram pessoas que procuravam cumprir a Torá. E qual que é a chave do entendimento para isso, basicamente? Se você cumpre os primeiros mandamentos da Torá, eles são mandamentos que dizem respeito a uma ação da sua parte, que é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, né? Com todo o seu coração. E o segundo, honrarás pai e mãe, né? Honrarás pai e mãe, que é também um mandamento com promessa. Aí depois você vai ter uma sequência de mandamentos que dizem respeito a você não fazer o mal ao próximo. Então observe como, basicamente, metade da lei futura que Cristo vai trazer, ela foi dada na antiga aliança. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o seu entendimento. Né? Quer dizer, coração, forças e mente. Amarás o Senhor teu Deus. Então, é metade do que Cristo cumpre depois. Porque Cristo fala, e ao teu próximo como a ti mesmo. E nisso se cumpre toda a lei e os profetas. Por que isso?
Porque no Antigo Testamento, o restante da Torá dizia respeito a você não fazer o mal ao próximo, não roubarás, não matarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, nem as suas coisas. Ora, isso significa amar ao próximo? Esse pessoal diz assim, não, se você ama o próximo, você não vai roubar as suas coisas. Ora, mas se você não roubar, não quer dizer que você ama. Tá entendendo a diferença? O que Cristo traz é a plenitude no amor cristão, que não basta apenas você não fazer o mal, mas você tem que fazer o bem. É a caridade cristã, que muitas vezes o amor que Paulo traz, de todos esses dons, né, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Em algumas traduções traduz como caridade, que é justamente você se doar ao próximo. Jesus falou, maior amor tem aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Quer dizer, ele estava estabelecendo um critério para você medir o amor. Então, quanto você ama, quanto você dá de você para o seu próximo, quanto você se doa ao próximo, quanto você se dedica a sua vida ao próximo. Então, isso é o amor, né? Então, você tem a plenitude, o pleró, porque você não tem mais, a lei era para você amar a Deus, você honrar seu pai e sua mãe, mas você não fazer o mal ao próximo, basicamente. E quando Cristo preenche, faz a plenitude, cumpre toda a Torá, inclusive a profecia, a Tanakh, que nós temos ali em cima, tudo, a lei e os profetas, então ele traz a outra metade, nisso se cumpre toda a lei e os profetas. Agora você ama teu Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, teu coração, seu entendimento, né? E você ama ao seu próximo como a si mesmo. Você se doa, você pratica a caridade, você pratica o amor ao próximo. E nisso se cumpre pleró a lei e os profetas, basicamente. Então, a Torá, ela é sombra futura, basicamente. Mas ela não é a plenitude. E algumas pessoas dizem, não, a Torá é Cristo. Não, a Torá é o Antigo Testamento, é a antiga aliança. Aí, né, então quando você faz isso, acredito que ficou clara essa parte, né? Então Cristo, ele realmente traz a plenitude, ele completa, ele traz a outra parte que faltava. Então, para entender bem, só para a gente fixar, uma coisa é você não fazer o mal ao próximo, né? Porque isso quebra a lei. A outra, para você cumprir, excedendo a justiça dos escribas e fariseus, é você se doando ao próximo, que é o amor ao próximo, se dedicando sua vida em benefício do próximo. Você imagina só se todas as pessoas resolvessem fazer isso de uma hora para outra. O mundo era solucionado, ou melhor, a gente solucionaria os problemas do mundo rapidamente, muito rapidamente. Porque todo mundo ia parar de pensar no próprio umbigo, que é o mal, basicamente, né? Pensando em tirar do mundo para si, e tirar de si para o mundo, para as pessoas, não para o mundo, para os irmãos, para o próximo. Então, a gente conseguiria ver o mundo mudar muito rapidamente, se as pessoas de fato amassem ao próximo. Esse é o plano de Deus. Esse é o reino de Deus na Terra, se manifestando através de nós. É isso que é o plano, o projeto do Novo Testamento, a nova aliança. Então, na primeira aliança, Deus, ele estabeleceu vários modelos, né? O sacrifício, o perdão no Yom Kippur, lá que eles sacrificavam o bode expiatório, mas na nova aliança há toda a plenitude e todos podem se achegar a Deus. Então está escrito lá em Gálatas 3, ó Gálatas insensatos, chama de insensatos, quem vos enfeitiçou? Tendo começado pelo Espírito, agora vocês tentam se colocar debaixo da lei pelo próprio esforço? Quer dizer, ele chama de insensatez e feitiço, porque as pessoas deixam de ter a plenitude, né, de praticar realmente o amor para tentar simplesmente se colocar no, peraí, deixa eu me fechar aqui, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Pronto, isso é meditar no livro da lei. Isso é entender a plenitude da Torá. E foi exatamente isso que eu estava tentando explicar para o Samuel Benini quando ele fez aquele vídeo em agradecimento, né, digamos assim. E foi isso, tá? Então, essa é o cumprimento da Torá. Tá? Nós não temos mais que observar a Torá como os judeus do passado, os hebreus, faziam.
porque eles estavam na antiga aliança. A má notícia, entre aspas, né, é que nós temos que exceder e muito a Torá se nós queremos entrar no reino. Exceder e muito. Só que a boa notícia é que para isso nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós. Isso racha essa era em duas. Por isso nós falamos era antes de Cristo e depois de Cristo, porque agora Deus habita em nós, se nós buscarmos nos purificar e nos libertar dessas profanações, dessas heresias e de todo tipo de pecado. Passando a palavra. Perfeito, irmão. Então, eu vou mostrar aqui para os irmãos dois textos. Olha, a lei é tão complicada de você entender ela. A mente do apóstolo Paulo ela é tão exercitada, ela é tão magnífica e é tão complicado de você entender ela que às vezes parece que o próprio Paulo se contradiz nas suas cartas. Às vezes ele está falando dos 10 mandamentos e chama de lei. Às vezes ele está falando de sacrifícios de animais e chama de lei. Às vezes ele está falando de Abraão, de Sara, dos filhos da promessa, em Gálatas, e chama de lei. Ele fala, seus Gálatas insensatos, vocês que querem estar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque Abraão teve 2 filhos. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está mostrando que o livro da lei tem um plano do Senhor. Do Sinai para trás e do Sinai para frente. Isso é claro em Gálatas. Gálatas é uma epístola 100% antijudaísta. Olha só, Paulo fala, seus insensatos, vocês que querem estar debaixo da lei, isso é a lei da Torá. Vocês não ouvem a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, e ali ele começa a acrescentar coisas incríveis, né? Ao ponto de falar que tinha 2 mulheres, uma representava Jerusalém do alto, que era livre, a outra representava Jerusalém de baixo, que era escrava, etc. O caso é que Paulo chamou ali as promessas que Deus fez a Abraão de lei. Só que antes da lei, Deus fez promessas para Abraão e a sua descendência. Ele não fez as promessas por intermédio de lei, da prática da lei. E esse argumento que o apóstolo Paulo usa em Romanos 4, ele fala assim, irmãos, se só os da lei são herdeiros, segue-se então que o sacrifício de Cristo é vão. Mas não foi por intermédio de lei que as promessas foram feitas a Abraão ou a sua descendência. Isso é que ele fala em Romanos 4. Em Gálatas, os judeus messiânicos, eles usam do argumento assim, que a palavra obras da lei não está se referindo à Torá. E que a palavra debaixo da lei não é debaixo da lei da Torá. Eles inventaram uma nova tradução e traduziram o mesmo na Bíblia. Quando você vai ver escrito nas cartas de Paulo, obras da lei, vai estar escrito legalidades, alguma coisa assim. Eles dizem que é obras dos fariseus e saduceus que acrescentaram sobre a Torá. Então, a luta do apóstolo Paulo, na mente deles, na cabeça deles, depravada, ao ponto de mudar o que está escrito, era que o apóstolo Paulo estava lutando contra os falsos ensinos rabínicos, ele queria limpar todos esses ensinos para deixar a Torá prontinha para os judeus praticarem, e os gentios também. Agora, olha só, no tempo de Paulo tinha templo, tinha sacrifício pelos pecados. Eles estão dizendo que o apóstolo Paulo estava mandando os gentios se circuncidarem, aspas, com a circuncisão de Moisés, não com a falsa circuncisão rabínica, para eles irem para o templo praticarem a lei. É isso que eles falam, esse é o argumento do Afonso, esse é o argumento de Marcos Andrade Abraão, que já apostatou da fé e declara abertamente no YouTube que Jesus não é o Messias. Esse é o argumento de Shaul Benson, que caiu da fé, e não vai demorar muito para essas pessoas negarem Jesus no YouTube. Não vai demorar muito tempo. Agora, presta atenção, por que o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele está contrastando Abraão com Moisés? O que Abraão tem a ver com a história, se o caso era que Paulo queria que os judeus praticassem a lei verdadeira de Moisés? Por exemplo, vou gastar mais um tempinho aqui falando para vocês, né? Daqui a pouco eu jogo para o irmão Márcio, tá? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Abraão, ele está antes da lei. Entende? Se o apóstolo Paulo está contrastando Abraão com Moisés, é porque ele está contrastando o tempo que era antes da lei com o tempo que é após a lei, mostrando que as promessas que Deus fez a Abraão e a sua descendência não foi por intermédio de lei. E
a história de Abraão, as promessas que Deus fez a Abraão, foi escrita no livro da lei para ficar como lei para o povo. Torá é instrução, irmão. Então, toda lei é uma instrução. O apóstolo Paulo cita textos de Isaías e chama de lei. O Senhor Jesus fala, vocês não veem o que está escrito na vossa lei? E cita Isaías. Toda palavra é uma lei, o Novo Testamento é uma lei, o Apocalipse é uma lei. Só que existe a lei dos 5 livros de Moisés, entendeu? Existe a lei dos profetas, existe a lei no Novo Testamento. E pelo contexto imediato, a gente consegue observar essas coisas. Então, se o apóstolo Paulo, presta atenção agora, se ele quisesse mesmo limpar as doutrinas farisaicas, dos saduceus, e deixar a Torá de Moisés limpinha, como ela era, para os gálatas praticarem, ele não deveria pôr Abraão na história. Eles deveriam falar, vocês não ouvem o que diz Moisés? Porque Moisés mandou fazer a circuncisão X, e vocês estão fazendo a circuncisão dos rabinos? Moisés mandou assim, e vocês estão fazendo assim? Paulo não faz isso em Gálatas. Ele compara o tempo de Abraão e de Moisés para mostrar que as promessas feitas antes da lei não foi por intermédio da lei. Então, não é por intermédio da antiga aliança dada por Moisés no Monte Sinai que nós vamos ser herdeiros da promessa. Aí vem uma pergunta em Gálatas. Para que serve a lei, então? Para que serve a lei? Ele mesmo explica. A lei foi dada como aio para nos conduzir a Cristo. Então, a lei de Deus não é maldição. Ela serve de aio. Ela não vai te justificar, mas ela vai botar um espelho na sua frente para te conduzir a Cristo. Entendeu? Mas ela não vai ser plena. A plenitude da lei vai ser com Cristo. Então, só por esse contexto, você consegue mostrar que a tradução que eles usam no lugar de obras da lei para legalidades é profana. E Deus deixou isso acontecer para pôr à prova o coração dos seus santos. Deu para entender, irmãos? Mas, esse é o argumento final. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 4 que a lei que veio 430 anos depois da promessa não pode invalidar a promessa. De que lei que ele está falando? Qual que é a lei que veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó? É claro que 430 anos é após a confirmação com Jacó, porque se fosse pegar de Abraão seria mais. Então o apóstolo Paulo fala, uma lei anteriormente confirmada não pode anular a promessa. Não pode. E a lei que veio 430 anos depois não anula a promessa. Essa lei é a lei do Sinai. Entendeu? Ela não anula a promessa feita antes. A descendência de Abraão é Cristo. E se nós somos um com Cristo, nós somos herdeiros da promessa. Não precisa de prática da Torá nesse sentido, porque em Cristo todas as festas vão ser convertidas em nós. O Cordeiro Pascual está em nós. As premissas é a gente viver vida de ressurreição. O Pentecoste são os dons do Espírito, que começou lá em Atos dos Apóstolos 2. As trombetas é o que nós fazemos tocando trombetas. E ainda vai vir, é claro, a festa das trombetas na plenitude dela. Por isso que em Apocalipse tem 7 anjos que tocam 7 trombetas, não é à toa. O dia da expiação é quando Cristo sair do santuário e glorificar o nosso corpo. Aí sim, o dia da expiação que estava no livro da lei será completado em nós. Deus nunca mais se lembrará dos nossos pecados, porque hoje Deus ainda lembra, mas ele nos perdoa por Cristo. E a festa dos tabernáculos é o milênio. Praticamos a Torá ou não? Praticamos a Torá, irmãos. Por isso que esses homens pervertem a mente das pessoas que não estudam a palavra de Deus. A gente já pratica a lei. Não precisa poquipar, fazer um monte de orar em hebraico, ficar falando Yahushua, Isayahu, Jeremiahu, para falar que está cumprindo a Torá. Isso é hipocrisia. Entendeu? Agora eu vou passar a palavra para o irmão. Desculpa aí o tempo que eu fiquei falando. Bom, veja que Deus trouxe essas sombras, né, da plenitude futura, daquilo que ele traria. E por quê? As pessoas não conseguem entender os detalhes, né? Por que Cristo teve que vir ao mundo, se Deus tinha dado a Torá lá no passado? Porque está lá escrito em Yirmiyahu, né, em Jeremias. O pessoal gosta de falar um hebraico, né? Então, agora se não falar em hebraico, o pessoal não entende mais. Mas está lá escrito em Jeremias, com todo respeito, tá? Mas que o povo invalidou a aliança. Deus diz, vocês invalidaram a minha aliança, por isso farei uma nova.
E quando ele fala pelos profetas, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova. Ele fala que vai fazer, e ele fala que está fazendo. Dos teus pecados já não me lembrarei. Né? Faz um resgate completo. Está fazendo uma coisa nova. Tá? Então essa palavra é muito forte, na verdade. E o erro de falar em aliança renovada, eu vou explicar qual é, né, o detalhe. Bom, qual que é a cilada, basicamente? Né? Qual é a cilada dessa ideia de aliança renovada? É que eu vi isso no canal, vou ter que nomear também, né, para explicar, eu vi isso no canal Ciência de Verdade, do Sr. Afonso Vasconcelos, e ele disse assim, não tem essa de nova aliança. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Afonso de Vasconcelos negou a nova aliança, basicamente. E ele diz assim, independente, quero deixar muito claro uma coisa, tá? Não é um ataque à pessoa do Afonso, mas a doutrina que ele está trazendo. Eu estou criticando a doutrina, a ideia, porque isso pode levar pessoas à apostasia, gradativamente, tá? Então, bom, a cilada é justamente essa. O que eles acreditam? Tá? Eles acreditam basicamente que na aliança renovada, que a nova aliança só vai valer quando o Messias voltar. Né? Ou seja, só que quem é o Messias que vai voltar? Essa é a cilada sutil. É o Messias judaico. É o mesmo Messias que os judeus esperam, porque eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. E aí eles vão apontar quando chegar o Messias, entre aspas, que é o anticristo, o falso Messias, eles vão dizer, olá, o Messias está voltando. Não, é o falso Messias. E nós temos vários indicativos, e aqui começa a se entender por que há perseguição. Tá? O Messias judaico, ele é para os da chamada sinagoga de Satanás, que são os que dizem judeus e não são, conforme está em 2 das 7 igrejas de Apocalipse. Quem são, basicamente? Existe uma seita no Estado sionista de Israel, que não é as 12 tribos de Israel. Para quem quiser estudar esse tema, eu tenho vários vídeos e até lives sobre sionismo e nova ordem mundial, tá? Para entrar a fundo qual que é a diferença. Mas eles seguem uma seita que tem origem no judaísmo, mas não é judaica, de verdade. Ela é cabalista. Ela é a Chabad, ou Chabad. Tá? Para você ter uma ideia, os Rothschild, que foram financiadores e tinham um dos membros da Ordem Illuminati, eles fazem parte da organização Chabad. A China persegue religiões. A China coloca cristãos e muçulmanos em campos de trabalho, que basicamente são campos de lavagem cerebral, tortura, concentração, justamente para converter pessoas a deixar a fé islâmica e cristã. Né? Principalmente tem bastante muçulmano, mas eles fazem isso com os cristãos também. Destroem igrejas. Agora, a Chabad não. A Chabad, em Pequim, tem vários centros dessa organização Chabad. As pessoas que financiaram a Revolução Chinesa comunista faziam parte de sociedades secretas, seitas, uma espécie de maçonaria que tinha raízes desse judaísmo talmúdico. Não estou falando da ortodoxia judaica da Torá, estou falando de um desvio da fé judaica, mais ou menos como fariseus e saduceus do passado. Tá? Aqueles que, entre aspas, seguiam a Torá, mas não, né? Só que não. Seguiam a Torá, só que não. Na verdade, eles seguiam misticismos. Por quê? Porque os cabalistas, por que eles não seguiam a Torá? Veja, os hebreus foram libertos do Egito pela mão de Moisés, né, com o poder de Deus. A gente sabe disso. Antes disso, já haviam práticas espirituais entre o povo hebreu e eram influenciadas principalmente pelas práticas egípcias
e assírias, tá? Então eles tinham muita feitiçaria, muita idolatria, por isso acontece dos desvios, acontecem esses desvios do povo hebreu na antiga aliança, no período relatado na Bíblia, né? Passam a fazer os altares, os postes de madeira, as adorações a Baal, adorações a Será ou Astarote, que é uma deidade, uma divindade assíria, né? Então eles passam a fazer essas venerações. E em secreto, eles mesclaram isso com a Torá, e é por isso que entra aquilo que o irmão Luiz falou, deles trazerem às vezes literalidade e às vezes é simbólico. Não, isso é simbólico. Porque quando é simbólico para eles, eles vão inserindo as doutrinas de demônios, naquilo que não encaixa na veracidade das escrituras, na lei, nos profetas, né, porque na época ainda não havia o Novo Testamento, eles vão colocando de uma forma mística. É o misticismo judaico. Não, isso aqui é o corpo, é a sua mente, isso aqui é seu braço, não é do jeito que está escrito lá, a terra, realmente, o local, né? Lógico que a Bíblia tem esses mistérios também, dentro da palavra revelada de Deus, né? Que é a palavra rema, a palavra revelada, que tem mais de um significado e tem suas metáforas. Mas o diabo, Lúcifer, Satanás, enfim, né? Porque é o mesmo, sim, aos que dizem que não, lamento informá-los, mas é o mesmo, só que são estágios diferentes do mesmo ser. Eles, na verdade, o que eles fazem é, Satanás, sabendo como que Deus opera, ele tenta imitar a Deus. E ele é mestre da ilusão, ele é o pai da mentira. Então ele começa a fazer essas artimanhas. Deus tem a palavra rema, então eu coloco também um outro significado que leva ao oculto aqui, nessa palavra, aqui. E assim eles fizeram sobreviver esse misticismo ao longo das eras. E esta seita é totalmente cabalista e ocultista, e é a responsável pelo sionismo, e é vinculada àqueles que estavam por trás da Revolução Soviética, Revolução Russa, bolchevique, da Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, tá? Então, basicamente, isso faz parte. Mas eu estou dando exemplo do comunismo, mas não foi só o comunismo. Os Rothschild chegaram a deter 70% do capital da Europa no século XVII, tá? Então, eles chegaram a ter 70% do dinheiro da Europa, eram os banqueiros mais ricos. Foram os banqueiros do Banco Central da Inglaterra durante a Segunda Guerra, que era a maior potência europeia. Foram os criadores do sistema financeiro atual, da Reserva Federal Norte-Americana. Por muito tempo imprimiram o dólar. Foram eles que criaram o sistema, após a Segunda Guerra Mundial, do petrodólar. Então, é evidente que eles têm um poderio muito forte. E essa obra aqui, da Conjuração Anticristã, que fala sobre todo o processo de corrupção, as pessoas falam muito, não, a Igreja Católica ela está cheia de ocultismo, de paganismo, tem padres lá que têm problemas, não quero atacar aqui de forma alguma, tá? Porque as raízes da Igreja sobreviveram a todos os ataques do Islã, né? Graças à Igreja Católica e às igrejas ortodoxas, muitos séculos atrás, muitos séculos até bem antes da Reforma Protestante, né? Então, as igrejas ortodoxas e a Igreja Católica fizeram a defesa da cristandade, e esse livro aqui, né, ele relata toda a infiltração, o processo de infiltração. E justamente já havia um plano, para quem estuda conspirações, tem aquela carta de Giuseppe Mazzini a Albert Pike, ou melhor, de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, que foi também dois maçons, Albert Pike, o maior autor maçom, Giuseppe Mazzini, fundador da máfia italiana. Então, ele dizendo das 3 guerras mundiais e o objetivo de colocar lá um Estado de Israel. E a criação do Estado de Israel atual, o Estado sionista de Israel, ela tem um papel central, sim, dessas profecias, justamente dentro do papel da chamada Revolução Universal, que alguns chamam de Revolução Maçônica Universal, mas na verdade o nome é Revolução Luciferiana Universal. É um projeto que vem do plano metafísico, vem do plano espiritual, tentando levar essa terra a fazer a revolução também. Então, as revoluções, por exemplo, que derrubaram as monarquias cristãs europeias, ou seja, as revoluções liberais, as revoluções francesa, americana e no Brasil a independência, que é a versão brasileira da Revolução Francesa, também foram parte deste processo para destruir aquele que eles chamam de a infame, que é a igreja. É assim que eles tratam a igreja. Eles ofendem a igreja. E o objetivo é destruir a igreja, sim, mas a igreja tem o seu poder em Deus.
A gente sabe que quem protege a igreja é Deus. Então, ainda que eles avancem muito, ainda que eles detenham hoje praticamente toda a mídia de massa, a internet, as redes sociais, tudo, o poder de Deus é muito grande. Então é difícil. Eles avançam, né? Mas é aquela história, na medida que o reino de Deus avança, o inferno retrocede. Então é necessário que a humanidade comece a se libertar, sair do vale da decisão e voltar à fé em Cristo Jesus, a renovar sua fé, porque aonde o reino de Deus avança, o inferno retrocede. Então nós temos isso. E o objetivo máximo do projeto da Revolução Universal é colocar o anticristo em Jerusalém. Por isso que houve toda essa preocupação em criar o Estado exatamente ali, né? Porque primeiramente os sionistas não queriam criar o Estado lá na Palestina. Eles tentaram criar na África, fizeram um Estado israelense na região esqueci o nome agora, na Rússia, na Sibéria, na Rússia, né? Perto da Sibéria, na região lá do leste russo. Então tentaram, tanto que a maioria dos fundadores do Estado de Israel, eles vieram russos, basicamente, eram do leste europeu. E aí entra toda aquela teoria da descendência de Jafé, que eu não vou entrar no mérito, né? Enfim, mas para quem conhece. Então isso eu explico bem em alguns vídeos, né, no canal e tudo. Então, mas na verdade, se você vai ver assim, as pessoas hoje, elas, engraçado que são cristãos, conservadores, evangélicos, muitas vezes defendendo o Estado sionista de Israel, sendo que o sionismo é um projeto político, feito por judeus, entre aspas, que eram judeus por descendência, simplesmente, mas nem todos, no caso por ser filho de judeus, mas não necessariamente das 12 tribos de Israel, tá? Não necessariamente das 12 tribos de Israel. Então, e ao mesmo tempo eles apoiam essa, sem saber, né, eles são conservadores cristãos, mas eles não sabem, por exemplo, que os 5 primeiros ministros do Estado de Israel, todos eles eram revolucionários e comunistas, de partidos de esquerda afiliados à Internacional Comunista, que é o maior encontro comunista. Então, só que o comunismo não é a única face disso, é uma das faces, né? Eles usaram várias faces ao longo das eras. O comunismo foi muito atuante no Oriente. Onde eles não conseguiram derrubar as monarquias com revoluções liberais, eles o fizeram com revoluções comunistas. E assim foram estabelecendo aquilo que eles chamam e almejam da nova ordem mundial, que é um processo, mas ele culmina colocando o anticristo assentado em Jerusalém. É a profanação. Essa é a nova ordem mundial. Então, quando esse pessoal traz essa aliança renovada, na verdade, que é quando o Messias, entre aspas, voltar, entre aspas, porque ele não vai voltar, na verdade, não é o mesmo Messias. O Messias cristão é Jesus Cristo. O Messias cristão não, o único Messias é Jesus Cristo, né? E o falso Messias é esse que os cabalistas, vírgula, bruxos, vírgula, feiticeiros, vírgula, fundadores das sociedades secretas querem trazer, basicamente. Então eles querem trazer esse conhecimento, esse Messias, eu acabei de ler o comentário da Rô, né? Então, eles querem trazer esse falso Messias, justamente, e por isso que existe toda essa sincronia com o povo evangélico, o povo cristão, né? Não apenas evangélicos, como católicos também, porque você sempre tem pessoas, agentes desse projeto, atuando também na Igreja Católica. Como nós temos aí alguns pensadores fabricados que fazem partes de ordens revolucionárias e são simpatizantes desse projeto, que é feito por iniciados ocultistas para trazer o oculto luciferiano na Terra. Basicamente, o que eles querem é, em termos deles, plasmar o inferno na Terra. É realmente trazer o anticristo. Esse é o projeto luciferiano. E quando você fala de aliança renovada, você cai numa cilada, porque eles falam que o Messias está voltando, mas não é o Messias falso Messias do falso judaísmo, não é nem o verdadeiro. Por isso deixo muito claro que eu não estou aqui criticando o judaísmo, eu não estou aqui atacando, falando mal dos judeus, eu estou aqui denunciando que existe um falso judaísmo que é responsável por esse projeto, por essas seitas heréticas, da qual fazem parte, por exemplo, Benjamin Netanyahu, os Rothschild, a dinastia Rothschild, e grandes personalidades e ocultistas do passado aí fizeram parte também. Então, a nova aliança
ela é nova, é aquilo que eu falei no começo dessa palavra, que é justamente, vejam, estou fazendo uma coisa nova, e é Jesus Cristo, começa a nova aliança, cumpre a nova aliança, envia o seu Espírito e passa a escrever as leis de Deus em nossas mentes e em nosso coração. E sabe o que o Afonso falou? Não, é que ainda não escreveu. Você já tem a Torá escrita no seu coração? Você já tem a lei de Deus escrita no seu coração? Não, então não está valendo a nova aliança ainda. Só vale quando o Messias voltar. Você está entendendo por que eu faço vídeos resposta? Na verdade, porque isso é absurdo, isso é heresia, isso é blasfêmia, isso é fazer o jogo do anticristo, é fazer o jogo de Satanás, fazer o jogo daqueles que vêm para roubar, matar e destruir e perverter. E eu sei que eles fazem isso realmente. Eles trazem as coisas negativas do espiritual e manifestam nesse mundo, basicamente, as obras das trevas, né? Bom, e é isso. Não sei se o irmão quer acrescentar alguma coisa. Isso que você falou é importante, irmão, porque olha só, é uma fala do Afonso que a princípio parece não ter mal nenhum. É até bom, né, puxar ali, chamar o judaísmo, convocar ali o povo judeu, né, para engrandecer a Torá, mas na verdade o efeito é o contrário. Não está engrandecendo a Torá. Você quer engrandecer a Torá? Olha para Cristo. Quer engrandecer a Torá? Viva a Páscoa, Asmo, Primícia, Pentecoste na sua vida. Toque trombetas, pregue as festas, pregue a história do povo de Israel. Olha para Cristo na nova aliança por completo e faça ali a comparação com a antiga aliança. Aí você engrandece a Torá. Porque a Torá de Deus, como eu disse, é um plano que Deus fez. Até dentro do livro de Moisés tem aquele plano que eu falei. Antes do Sinai e depois do Sinai. Paulo fez a comparação de Abraão com Moisés ali. Justamente para falar que nós somos herdeiros da promessa, que praticamos a nova aliança. E para a gente ser herdeiro dela não é por intermédio da lei. Aí o que Afonso fala? Que a nova aliança nem sequer começou. Irmãos, o Senhor Jesus disse, esse é o meu corpo. Ele pega no dia da ceia, né, que era o dia da Páscoa. Ele fala, esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. O apóstolo Paulo entende que o Espírito de Deus é enviado em nós pela fé justamente num corpo mortal, num corpo onde habita o pecado. Essa é a luta da carne contra o espírito. Como que Deus agora, e na verdade desde a vinda de Cristo, através da sua morte, como que ele está escrevendo o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, como que eles estão escrevendo agora a lei de Deus na nossa mente? Ele está mostrando para a gente, irmãos, qual é a vontade dele. E isso não é num passe de mágica. O Espírito Santo foi enviado num corpo mortal, para gerar vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala em Romanos 8. Se alguém é contra a lei de Deus, esse é inimigo de Deus. Só que a lei de Deus que ele está falando ali é a lei da nova aliança, que o Espírito escreve os 10 mandamentos no nosso coração. E aí nós vamos ter uma luta. Quando em Gálatas o apóstolo Paulo fala que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, é a mesma coisa que ele está falando em Romanos 7, uma exposição da luta. Em Romanos 7, ele está fazendo a exposição com detalhes, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem que é que mostrou o bem para a gente? A lei. Ela mostrou o bem para você praticar o bem na nova aliança, não aquelas práticas judaicas, ou as práticas mesmo da Torá da antiga aliança, mas amar o próximo, sabe? Se você amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, toda a lei, até mesmo o sábado, vai ser enxertado na sua vida. Eu não estou dizendo aqui para você não guardar o sábado do 7º dia. Essa é uma história sem tratar da parte, entendeu? Então, nós temos uma luta agora. Nessa luta da carne, do espírito contra a carne, é que os mandamentos vão sendo escritos. Toda vez que você tem a oportunidade de roubar, você não rouba, Deus está escrevendo. Toda vez que você está cobiçando, e essa é uma lei que acontece aqui mais no nosso interior, né? Você está cobiçando, a lei vai falar, não cobiçarás. E aí, quando você luta contra a cobiça, Deus está escrevendo. Então, essa é a luta, é através dessa luta. E aí entra a nossa ação. Entendeu? Olha só, o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou o pecado. E pelo pecado a morte. Ele viu lá de Adão. Adão, no dia em que você comer desse fruto dessa árvore, certamente morrerás. Era uma lei. E essa lei gerava fé.
Se ele tivesse fé, ele teria obedecido. Pela falta de fé, ele transgrediu a lei. E aí, o que aconteceu? Ele se tornou mortal. Como todos os homens morrem, o apóstolo Paulo viu que todos nós somos transgressores. Porque, segundo a lei de Deus, a morte só entra através do pecado. Se nós morremos, é porque nós transgredimos a lei. Entendeu? Então, aí, o Espírito Santo, querendo gerar vida em nós, ele vem no nosso próprio corpo carnal para desfazer a morte. Só que a morte só entra através do pecado, que é a transgressão da lei. Então, o Espírito Santo vai fazer você praticar a lei de Deus para que a morte, que só pode entrar através do pecado, seja retirada. E aí a morte vai sendo retirada na nossa vida e o Espírito Santo vai introduzindo a vida. Olha que coisa linda. Na prática dos mandamentos de Deus. Tudo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 13. Eu não vou compartilhar para ir mais rápido. Ele fala assim, não cobiçarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe, não cometerás adultério. E se existe qualquer um outro mandamento, qualquer um outro, ele nem citou os 5 primeiro, mas se existe qualquer um outro, tudo nessa palavra se resume, se cumpre. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo fala, de maneira que o cumprimento da lei é o amor. Irmão Márcio, por que justamente em Gálatas e justamente em Romanos o apóstolo Paulo fala isso? Somente nessas 2 cartas, nas quais ele usa a expressão obras da lei e debaixo da lei, somente nessas 2 cartas ele cita isso, porque o cumprimento da lei é o amor. Porque já existia naquela época Afonsos, Neemias, querendo fazer o povo voltar para a prática da antiga aliança, negando a Cristo, mas falando de Cristo. E o apóstolo Paulo fala, o cumprimento da lei é amor. Só faz sentido ele falar isso se tivesse outras pessoas falando, vocês não estão cumprindo a lei, tem que cumprir a Torá. Essa era a luta do apóstolo Paulo em todo o Novo Testamento. São textos de transição de aliança. E a mesma coisa que Paulo lutava naquela época é o que a gente tenta fazer hoje. O cumprimento da Torá é o amor. Se você ama, você cumpre a Torá. Não tem kippá, não tem fala em hebraica, reza em hebraica, não tem, vamos no dia, mês 7, dia 10, no calendário judaico, praticar o dia da expiação, porque Deus nesse dia faz memória dos pecados. Isso é uma loucura. Cristo está como sumo sacerdote agora, à destra de Deus, fazendo expiação diariamente pelos nossos pecados. Isso vai se completar quando ele vier. Entendeu? É isso daí, irmão. Essa chave, acho que o ponto principal ali de tudo é compreender esse termo que você trouxe nessa live, né? Que o irmão trouxe nessa live, que é justamente a transição da aliança, né? A transição da aliança é fundamental compreender. A gente até conversou, né? E hoje eu mesmo não conhecia esse termo, porque na verdade eu não sou estudante de teologia, não sou teólogo, nunca fiz o estudo a partir dessa ótica. Então sempre foi por Deus mesmo, pedindo discernimento no Espírito Santo, mas é legal conhecer esses termos também, porque foram vários estudiosos que fizeram isso no passado e fizeram essa análise sobre a transição da aliança. Então compreender essa mudança é fundamental, e é justamente onde não tem a informação, né, que eles se aproveitam. Então, irmão, olha só. Muitas pessoas falaram, não faz live. Olha, quem agilizou muita coisa aqui, eu tenho que falar o nome, foi o irmão Pedro. O irmão Pedro, ele viu alguns vídeos lá no canal do irmão e falou, Luiz, olha, cara, como um irmão que te ama, não faz isso, cara, não traz ele pro seu canal, que ele zomba da Torá, cara. E aí eu entendi tanto o lado do Pedro, como o lado de outras pessoas. E eu consegui discernir isso, irmãos. Por isso que essa live é do Senhor. É para ele, é dele e volta para ele. Porque o irmão foi atacado, olha só, ele foi humilhado por pessoas que foram no passado dele, mesmo ele tendo explicado já, para trazer as coisas à tona para difamar ele. E ele orou pedindo justiça para Deus. Só que quando Deus faz justiça na sua vida, ele também quer que você se humilhe. E eu falei pro irmão, se você reconhecer algumas coisas que você falou que foram ali erradas, assim, mal explicadas, Deus vai te fazer a justiça que você quer. E vai desbloquear muita coisa no canal, porque eu vi que a intenção do irmão era realmente lutar contra esse judaísmo.
Só que ele estava lutando com algumas armas que acaba dando munição para o inimigo. Entendeu? Como, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, todos aqueles que são da lei estão debaixo de maldição. Peraí, aí a gente repete esse verso porque está escrito, sim. E a gente vê o judaísmo penetrando na igreja e usa esses textos de Paulo para lutar contra o judaísmo. E não está errado. Só que se você falar somente isso sem entender o que estava na mente de Paulo, sabe o que eles vão falar? Olha lá, ó, ele está falando que a lei é maldição. Então Deus dá a lei para o seu povo, aí o povo pratica e Deus fala, haha, te peguei, agora você está debaixo de maldição. No futuro eu vou enviar o meu filho para livrar vocês da maldição que eu coloquei em vocês. Eles usam esse argumento. E não é isso que Paulo está falando. A lei não é maldição, só que ela testemunha que você está debaixo do pecado. Ué, se você leva o sacrifício no templo, é o sacrifício do quê? Do cumprimento da lei? É o sacrifício que Deus vai te deixar por um tempo debaixo de propiciação, não levando em conta o seu pecado, mas levando em conta a justificação que cairia em Cristo no futuro. Então, a lei, ela te testemunha que você está debaixo do pecado, e o pecado é maldição. A lei mesmo mostra para você está debaixo de maldição. Não porque você está me cumprindo, mas porque você está me transgredindo. E ela te aponta para Cristo. A solução está lá, no Filho de Deus. Isso é que o apóstolo Paulo está falando. Olha só, eu vou tentar destacar um texto aqui para os irmãos, na tela, e olha como fica claro de entender isso daí. Eu acho que... deixa eu ver aqui. Olha aqui na tela, nós vamos ler... Está aqui, 1 Coríntios 7, do 16, a partir do 16, ok? Aí diz aqui, ó, verso 17, a partir daqui. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Como que o apóstolo Paulo ordena em todas as igrejas? Foi alguém chamado estando circunciso, ou seja, debaixo da antiga aliança? O que está escrito aqui, irmãos? Não desfaça a circuncisão, ou seja, não abandone isso. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Olha só, irmãos. Por um lado ele fala, não desfaça, aqui ó, não desfaça a circuncisão, e por outro lado ele fala, não se faça circuncidar. Que isso? Contradição? Claro que não, ó. Olha o que ele explica no verso 19. A circuncisão em si nada é, e a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Agora eu explico. Circuncisão não é ordenança de Deus? Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita-te a oportunidade. Olha só. Isso é o que eu queria mostrar para vocês, e agora eu explico rapidinho aqui. A circuncisão não é ordenança de Deus? É. Só que quando você se circuncida, a circuncisão não é apenas cortar a pele do prepúcio. A circuncisão é você fazer esse corte lá no prepúcio e entrar em toda a aliança. O Senhor fala em Êxodo, todo gentil, todo estrangeiro que quiser fazer parte do Deus de Israel, seja circuncidado primeiro, depois entra na Páscoa e faz todo o resto. Então a circuncisão é passaporte para entrar na antiga aliança. Só que se a pessoa for chamada assim, ela deveria continuar assim, porque se ela abandonasse a lei, os seus familiares não iriam crer, iria ser um escândalo isso daí. Então, por causa da época de transição de aliança, aquele que foi chamado estando circuncidado não era para desfazer a circuncisão. O que é desfazer a circuncisão? Parar com as práticas. Mas um gentil que foi chamado por Deus estando incircuncidado, por que ele vai se circuncidar para entrar na antiga aliança? Aí ele invalida a obra de Cristo. Era isso que os judeus não entendiam. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5. Se eu ainda prego a circuncisão, por que eu sou perseguido? Olha aqui, irmãos, eu vou até compartilhar para vocês aqui de novo, Gálatas 5, para vocês verem isso. Vamos lá em Gálatas 5. Olha só que interessante esse texto aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Lembra que ele falou que Agar é a antiga aliança e gera escravidão? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Está aqui, está obrigado a guardar toda a lei.
Entendeu? Aí eu pergunto para vocês, não era para guardar toda a lei? Ué, não tem que guardar toda a Torá? Por que o apóstolo Paulo está colocando isso como coisa negativa? Porque não eram para os gentios guardarem a Torá naquela questão do modelo da antiga aliança. Não era, veio Cristo. Agora, para os judeus, não era para eles pararem de fazer isso enquanto havia templo, porque senão causaria escândalo nos seus familiares. Nem todos compreendiam que as festas era Cristo, o véu não era removido ao mesmo tempo de todos. Porque em 2 Coríntios 3 ele fala que quando o véu é removido, as pessoas enxergam Cristo. Mas tem pessoas que demoram mais para compreender. Olha só como são textos de transição de aliança. Se tinha que praticar toda a lei, o apóstolo Paulo jamais poderia falar isso. E por que é obrigado a guardar toda a lei se a pessoa se deixasse circuncidar? Porque isso era o que Deus ordenou. Se circuncida, então guarda a lei. Aí o apóstolo Paulo fala em Romanos, nem esses que se deixam circuncidar guardam a lei, porque eles transgridem a lei de Deus. Agora, o que tem a ver a circuncisão com o assunto da live? Irmão, circuncisão é Torá. Não é apenas uma palavra que é jogada ao vento. Pega essa palavra, digita no aplicativo e vê na sua Bíblia quantas vezes ela vai cair nas cartas de Paulo. E a circuncisão, ela está ali, ó, no mesmo texto com a palavra justificação pela fé. Por que as duas estão juntas? Se você fica olhando só para a justificação pela fé, justificação pelo sangue, pela graça, e não olha para a palavra circuncisão, ou obras da lei, ou debaixo da lei, você cria um buraco na carta. Por isso que Paulo fala, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí vem o joio e diz, não é fim de acabou, é fim de finalidade, ou seja, a Torá, que era Cristo, apontava para Cristo, que agora Cristo nos leva para a Torá de novo. Irmãos, o fim é fim de acabou. Ou seja, está naquela época que tem templo, os gentios estavam aceitando a Cristo, eles tinham que voltar para a antiga aliança? Era a Torá, não era? Era a lei de Moisés, mas foi Deus que deu. Não, o fim de acabou, término, objetivo, apontou para Cristo. É Cristo para justificação, cumprindo a Torá de Deus, agora na realidade, para a justiça de todo aquele que crê, tanto o judeu como o gentil. Até o judeu teria que entender que Cristo estava nas festas e eles iriam ser justificados, não por obras da lei, mas por Cristo. Essa é a explicação. Assim, resumindo assim, alguns pontos da carta de Paulo, né, sem ficar lendo muito, essa é a explicação que eu posso dar no momento. Pode falar, irmão. Perfeito, né? Essa questão, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem uma palavra profética para os nossos dias, tá? Que eu vou trazer aqui, que é Joel 3,14. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, essas doutrinas, o momento que o mundo passa, ele tem a ver com as pessoas tomarem a firme decisão de não mais se contaminar, passarem a ter primeiramente o temor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você tem temor, você entende também, com base nas Escrituras, que os olhos são a janela da alma e que a Bíblia diz que a gente deve afastar dos nossos olhos toda a aparência do mal, e que o que contamina o homem é o que sai da boca, não o que você come, que é puro ou impuro, porque está escrito que Deus purificou todos os alimentos. Então, você entende que aquilo que você vê, que você absorve de informação é importante. Porque etimologicamente a palavra informação são duas palavras, o prefixo in e o sufixo formação. Então, formação interior. Você consome informação. Por que o apóstolo Paulo fala da palavra como o alimento sólido, o alimento papinha, né? As revelações são os alimentos sólidos. Da mesma forma, quando você está consumindo informação inútil, contaminada, corrupta, podre, você consome essa informação, né? Você joga ela para dentro. E aquilo vai formando o seu interior. Agora, nós temos o perdão em Cristo. Agora, a palavra tem poder. Nós estamos proferindo, por isso que um dos maiores dons é a profecia.
né? Então, quando você começa a falar uma coisa ruim que você comeu, uma informação ruim que você consumiu, você está se contaminando. Porque você se contamina, olha só que interessante, ao contaminar o próximo. Porque a lei de Deus é essa, é o amor. Faz ao teu próximo o que você quer que faça a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você está profanando com a sua boca, em vez de profetizando, você se contamina, porque automaticamente você também está contaminando o próximo. Então, é muito importante que as pessoas tenham o temor e selecionem bem o tipo de informação que elas vão se alimentar. Lembrando que o que você ouve é alimento. Então, quando você come do maná que tem na palavra de Deus, você está se alimentando do alimento divino. Quando você começa a comer o maná, o alimento divino, e misturar aquele maná com, sei lá, um baconzitos, aí já começa a pegar uma salsicha no meio, daqui a pouco você já começa a botar ali uma planta venenosa, daqui a pouco, entende? Então é isso que as pessoas estão fazendo quando estão consumindo esse tipo de heresias misturadas à palavra de Deus, basicamente. Então é muito importante você selecionar com discernimento. O discernimento está no temor do Senhor. O discernimento está em voltar às Escrituras, voltar realmente às raízes da fé, não às raízes de você falar o nome de Deus em hebraico e coisa do tipo, né? Mas as raízes da fé. Amém, irmãos. Olha, uma live abençoada. Estou muito feliz. O objetivo da live foi alcançado. E é isso daí, irmãos. A live foi respeitosa. Eu acredito que desrespeitoso é você fazer um vídeo no seu canal chamando os outros de filhos literais da serpente, sabe? Falar que a gente vai começar a perseguir agora eles. Isso é desrespeitoso demais. Porque é pelas obras que você se torna ou filho de Deus ou filho da serpente, ou filho do diabo. E é assim que na prática acontece a guerra das descendências. Conforme foi dito na live, né? Conforme foi lido os textos, e a gente vai ensinar mais domingo, se Deus permitir. Eu agradeço os irmãos do canal do irmão também, além da nuvem, que ficaram, participaram, ajudaram. E eu ia pedir para os irmãos irem lá no canal do irmão Márcio, se inscreverem, ajudarem ele no que precisar. Pode ver que ele mesmo se redimiu de alguns pontos que ele errou, reconheceu os seus erros. E é assim, nós erramos. Às vezes a gente perde a linha, irmãos. Às vezes sobe uma ira em mim e eu falo palavras que não deveria ter falado. O importante é a gente reconhecer, entendeu? Só que tem que pregar a verdade. Tem que, sim, falar nome quando for preciso, dar recado. Eu queria, irmãos, ser irmão do Neemias Gomes. Eu queria que ele estivesse aqui comigo. Eu queria que o Samuel Benini, sabe, fosse uma pessoa que pudesse participar com a gente, que pudesse somar no reino. Mas, infelizmente, com essas coisas que eles pregam, não tem como andar junto. Você acha que a gente tem ira e queria que essas pessoas fossem mortas? Queria que... Não, eu não desejo isso, irmãos. Jamais. Eu queria que essas pessoas abrissem os olhos e realmente olhassem para a palavra de Deus e pregassem o que é correto. Sabe, raciocina comigo, se Eva gerou Caim mesmo, de um sêmen da serpente, com quem Caim se casou? Ele teve que se casar com os filhos de Deus, no caso. Eles tiveram que ter relações entre si. Irmãos, a lei de Deus, enquanto não há lei, não há transgressão. Enquanto Deus não dá uma lei falando, olha, não pode ter relação entre irmãos, isso não é transgressão. Irmãos, quem que é o dono das coisas? Se Deus quisesse, quem que é o dono da verdade? Se Deus quisesse fazer que o homem vivesse sem respirar o ar, ele faria. Se Deus quisesse que o homem se multiplicasse sem o ato da relação sexual, ele faria. Ele sabia que o ato da relação sexual é agradável, é bom, faz bem para os dois, mas também sabia que haveria o sexo ilícito. Deus que tem as regras do jogo, se ele quisesse, por exemplo, se ele quisesse que os irmãos pudessem ter relação entre si, hoje, ele faria assim.
Então não era pecado, não era bizarro lá no começo da história os filhos de Adão se relacionarem entre si. Então pensa bem, se Caim é filho do maligno e Abel é filho de Deus, e eles tiveram filhos e filhas, e depois eles tiveram que ter relações entre si, o próprio DNA deles se misturaram. E aí como é que fica a história? Na prática não muda nada, não mudaria nada. Porque ou você se torna filho de Deus, ou você se torna filho do diabo, não por DNA, porque se misturaram. Seria pela prática, entendeu? É uma coisa muito lógica de se raciocinar. Então é uma mensagem reprovável mesmo. Então, infelizmente, não tem como andar com esses irmãos, não tem como ter comunhão, porque eles estão trazendo as trevas para dentro da luz, o santo para o profano. Eu queria ser amigo deles, mas não tem como eu ser. É impossível acontecer isso daí, irmãos, infelizmente. Mas sim, eu vou orar. Eu não, confesso, eu não orei por eles. Mas eu vou orar, sabe? Deus é bom que ele veja a gente orando. Ele falou no vídeo dele, vocês vão se encontrar com o Eterno e vão prestar conta. Irmãos, eu estou pronto para isso. Nesse caso aqui, eu estou pronto. Se eu fiz o mal, se eu desejei o mal, se eu estou pregando errado, eu estou pronto para receber de Deus a punição. Assim como o irmão também deve estar. Então, vocês veem, ele é um irmão que mudou a sua opinião em questão à Torá. Com certeza Deus vai agregar muita coisa para ele em relação à lei. Ele vai ensinar com muito mais propriedade as coisas da lei, de Deus. E assim, você se humilha, Deus te exalta. Esse foi o objetivo da live. Por isso que eu não ouvi a voz da maioria, eu queria participar com o irmão porque eu senti que ia ser bênção. E o irmão Pedro ajudou nisso. Porque aí eu pude entrar no canal do irmão, ver os vídeos, me conversei com ele à tarde, passamos um tempo conversando e alinhamos as ideias. Aqui não é para ganhar inscrito, a gente quer inscrito, sim, a gente quer, sim, que o nosso canal cresça, mas acima da verdade, não. Na base do sensacionalismo, não. Na base da verdade de Deus, é isso que é o nosso desejo. Então, essas foram praticamente as minhas palavras finais. Eu vou falar para o irmão aí dar suas considerações finais e a gente termina a live. Perfeito. Eu só quero dar um agradecimento também ao Ramon e ao grupo do Clay Salles, que foi... Eu fiquei sabendo onde que me chegou, porque o pessoal reclamou que disse que eu não dei os créditos nesse assunto que eu comentei sobre da ioquitonia brasileira, né, que a gente está ensinando no canal. Então, eu realmente não conhecia, né, o trabalho do Clay Salles e acabou chegando até mim. E já aproveito também para citar, né? Porque eu citei aqui para que não haja acusação do tipo, você está falando, chegou. Realmente, muita gente está mandando muito material bom, além dos livros que nós compramos, do que eu já tinha pesquisado antes, né? Então, todo esse estudo, na verdade, é uma coisa só. Tudo está relacionado às escrituras e às profecias, no final das contas. Mas, logicamente, tem coisas que são mais em termos de conhecimentos do mundo, tem coisas que são mais em termos de conhecimento das escrituras. Eu sempre busco entender, hoje, principalmente, as coisas de Deus, né? Então, bom, quero dizer que foi uma grande honra para mim ter tido essa oportunidade. Quero agradecer ao irmão Luiz aí por ter me convidado, né, para a gente poder fazer, apesar de todas as críticas, muitas delas injustas, outras talvez não, né, porque eu sou humano e erro, então errei muitas vezes. Então, muitas vezes eu errei, algumas críticas são justas. Mas é bom a gente poder reconhecer, né, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero agradecer a todos os alunos do canal Além da Nuvem inscritos, alunos do Instituto Licentia, e aí inscritos do canal Além da Nuvem que estão aqui também. Aproveitem todos que estão assistindo a live, se ainda não deram o like, deixa o like aí, se gostou do vídeo, para ajudar a engajar o vídeo, o canal, né? Os inscritos do Além da Nuvem que ainda não estão inscritos no canal Reino Eterno, eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam aqui nesse canal, porque é um canal que realmente leva a sério as escrituras. Eu não estou falando isso só porque ele me convidou para participar da live, realmente eu senti isso conversando com o irmão, tanto que eu parei para pensar em algumas coisas, e você sabe que eu sou alguém que tem uma opinião forte, e realmente eu considerei, tanto que eu cheguei aqui e falei algumas coisas, né, em relação ao meu pensamento anterior. Então, quero recomendar a todos que se inscrevam aqui no canal Reino Eterno, assim como eu recomendo outros canais, às vezes, de pessoas que eu realmente confio, quando pessoas me procuram, onde que eu vou ouvir a palavra de Deus? Tal, eu falo, canal tal, canal tal. Então, estou recomendando aqui o canal Reino Eterno para vocês também, e agradecer ao carinho de todos aí que estiveram acompanhando.
né, também aos inscritos do canal Reino Eterno e a todos aí que não são inscritos de nenhum dos canais, mas vieram né, aparecer aí também, dar o ar da graça, né, a todos, inclusive aqueles que vieram somente para tacar uma pedrinha ou outra, assim, eu desejo que vocês realmente sejam abençoados por Deus aí, pela graça, tocados pela graça de Jesus Cristo, e tenham, assim como eu, sabe, uma nova vida em Cristo, transformados, e que a graça de Deus chegue à vida de todos aí, presentes, todos nós, e a Rô que está firme e forte aqui junto na moderação, me avisando das coisas. Então, agradecimento a Deus, Pai, né, Jesus Cristo, seu único Filho, o Espírito Santo, os anjos que Ele dá ordem a nosso respeito, e a toda essa hierarquia que, na verdade, todas elas dão graça unicamente, exclusivamente a Deus, que é o autor de toda a existência. Então é isso. Amém. Eu ia pedir para você orar, irmão, mas essas palavras finais já foram uma oração, né? Na minha opinião. Mas se você quiser orar, tá aí tá o tempo. Agora, se você achar que não precisa, que para mim já foi uma oração isso, aí a gente finaliza aqui mesmo. Foi que caia toda acusação em nome de Jesus e que todos os laços do maligno, toda a heresia, toda a blasfêmia perca sua força na mente de todas as pessoas que estão ouvindo esta live. Que o engano seja derrubado, caia por terra em nome de Jesus, e também que as palavras ditas durante essa live, seja por mim, seja pelo irmão Luiz, porque ambos estavam falando, ministrados pelo Espírito Santo, eu orei por isso antes dessa live também, que essas palavras não sejam roubadas, que os corações e ouvidos que a receberam sejam terra boa, frutifiquem, que o Senhor esteja afastando o inimigo que vai tentar apagar, fazer as pessoas esquecerem, roubar todo o fruto dessas palavras. Então que, em nome de Jesus, todo o intento das trevas caia por terra e que haja muita libertação, muita cura em relação a tudo aquilo que visa enfraquecer a fé ou profanar aquilo que está em caminho ou a caminho da santidade. Mantenham-se puros em nome de Jesus, buscando a santificação e a pureza que está em Cristo Jesus, pois Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E aqui a gente finaliza. Domingo, se Deus permitir, uma live talvez no canal do irmão, ou talvez aqui, não importa. Todos vamos estar juntos da mesma maneira. Mas o assunto vai ser sobre a Guerra das Descendências, tá bom? Deus abençoe a todos. Boa noite. Fiquem na paz. Vou finalizar agora, tá?